Muito bom, queridos. Nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens que nós chamamos de o mais importante. Nós estamos falando do mais importante, que é o amor, que é o conceito de fato, como nós estamos falando repetidamente aqui nesse mês, é a prioridade da igreja. E a prioridade da igreja é fazer a prioridade a prioridade. Nada mais tem prioridade sobre nós, sobre a tua vida e sobre a família do que isso. Do que amar. Jesus resumiu o Evangelho, perguntaram para Jesus assim, Jesus, qual é o maior mandamento? E ele disse, ele vai citar Deuteronômio, Levítico, ama o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. E depois ele fala, quem é meu próximo? E Jesus conta aquela parábola do samaritano, nós vamos falar um pouquinho também sobre ela hoje, e eu tenho certeza que o Senhor vai ensinar mais uma porção da palavra dele para nós. Nós falamos no primeiro domingo sobre o conceito de amor. Eu quero que você decore isso, se já não decorou. O amor como uma ordem, uma escolha, uma atitude e um compromisso, ok? Não se trata de um sentimento, se trata de uma escolha, uma decisão, uma atitude, um compromisso. Você se compromete a amar. Você como marido se compromete a amar sua esposa, seus filhos, os pais, a esposa, o marido. Você se compromete a amar o próximo, você se compromete a amar o teu inimigo, aquele que pisa no seu pé. É um compromisso. Você nunca vai sentir um desejo no seu coração dizendo ame. É uma decisão. Você entendeu que Cristo morreu por você quando você não merecia. Se sacrificou, te amou, te perdoou. E é exatamente esse amor e esse perdão que nós colocamos para as outras pessoas como uma resposta daquilo que nós experimentamos e vivemos. Portanto, nós precisamos viver esse amor e esse perdão. E a primeira palavra para nós é essa pergunta. Você já viveu, provou do amor do Pai, provou do perdão do Pai? Quando você prova isso, você consegue dar isso. A vida cristã se resume em 3 coisas, queridos. Receber, e nós nesse momento de louvor maravilhoso, abençoado, nós recebemos muito, não é verdade? A vida cristã é isso, receber, celebrar e repartir. Você pode repetir comigo? Receber, celebrar e repartir. Receber, celebrar e repartir. O problema é quando a gente só fica nas primeiras 2 coisas, né? Recebe e celebra, recebe e celebra, recebe e vem ao culto celebrar. Mas agora, nós estamos aprendendo em Deus que nós precisamos repartir. O Evangelho se faz e Jesus é reconhecido, é revelado quando Ele reparte o pão. Quando nós repartimos o que temos, a nossa vida, nossos recursos, somos generosos, nós manifestamos o amor do Pai. E lá em João, no capítulo 13, Jesus fala exatamente isso. Quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. O mundo não saberá que vocês são discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, se nós frequentarmos uma igreja. Não saberá que nós somos discípulos de Jesus, se nós andarmos com uma Bíblia debaixo do braço. O mundo saberá que eu e você somos discípulos do Mestre, quando nós amarmos uns aos outros. Quando nós formos humildes o suficiente para nos colocar por baixo, mesmo quando o outro não tem razão, mesmo quando o outro não merece. E você se posiciona, decide, faz um compromisso de amor inabalável, de amar e de servir. Depois nós falamos sobre 1 Coríntios 13, dizendo que nada vale a pena. Você pode ser o maior doador, a pessoa mais generosa, você pode ter todos os dons, dons de profecia, dons de conhecimento, dom de línguas, dos homens, dos anjos. Você pode fazer tudo, se não houver amor, não vale nada. E nós precisamos entender isso, queridos. Muito, muito, que o Senhor nos encha de amor, ternura, nós precisamos disso. Nós temos falado de um amor que prova dessa ternura, mas que também precisa ser firme em alguns momentos. E o amor, ele não se faz só com ternura e carinho, também, mas em muitos momentos, nós precisamos exercitar o amor firme. Quando um filho desobedece o pai, não é só com ternura que o pai corrige o filho, precisa ser firme na disciplina. E Deus muitas vezes nos corrige firmemente.
usa pessoas para nos corrigir, pessoas para nos confrontar, e isso é saudável. O apóstolo Paulo diz para que a gente faça isso mutuamente, para que a gente cresça em amor, a imagem do Cristo, a imagem daquele que se entregou por nós. Nós precisamos aprender a amar e entender que nada vale a pena se nós não experimentarmos desse amor e vivenciarmos ele. No domingo passado nós falamos da generosidade. Tudo bem que a doação sem amor é hipocrisia, mas tomando os devidos cuidados, nós precisamos sondar o nosso coração e ver se estamos sendo generosos, porque a generosidade é uma prática do amor. Quem ama se doa. Um pai não mede esforços para cuidar de um filho de madrugada e levar para um hospital, por exemplo. Ele se sacrifica, por quê? Porque ele ama. Ele não tem problema nenhum em fazer isso. Ele faz por amor. Ele faz porque ele não quer nada em troca, é fundo perdido. Ele sabe que tudo que investiu no filho não vai voltar tão cedo e talvez nem volte. E ele não está pensando nisso, porque ele faz com amor. Não é verdade? E nós precisamos fazer isso, queridos, exercitar isso com as outras pessoas, com uns aos outros, sem querer nada em troca. Sermos generosos com a obra do Senhor, sermos generosos com pessoas, especialmente aquelas, como a Sandra falou aqui, aquelas que não estão merecendo tanto assim a nossa admiração, o nosso amor e o nosso cuidado. O Senhor nos chama a ser generosos, amá-los e a tomar a iniciativa, a decisão de demonstrar com firmeza e ternura esse amor. E nós, queridos, hoje vamos falar sobre mais uma prática do amor, que é o serviço. Não existe amor sem serviço. Vou repetir, queria que você decorasse, escrevesse isso em algum lugar. Não existe amor sem serviço. Quem ama, serve. Quem ama, serve. O marido diz que ama a esposa, mas não serve a esposa. Não lava um copo dentro de casa. Não ama. O amor gera serviço. O amor gera entrega. Vou falar das mulheres agora. As mulheres dizem que amam o marido, mas não honram. Querem, eu mando aqui, não vai ter nenhum homem sobre mim. Não se sujeitam. Não entendeu o princípio que Deus colocou para abençoar os relacionamentos. Não ama. Porque quem ama serve. Quem ama a Deus e experimentou o amor do Pai, ele está incendiado querendo servir. Pastor, qual que é o ministério que está precisando, pastor? O que eu faço para servir? Eu não consigo mais ficar só sentado no banco aos domingos. Eu preciso servir. Eu amo o reino, eu amo a obra, eu amo essa palavra, eu amo esse evangelho. E eu não consigo mais ficar parado. Eu quero servir, pastor. Eu quero abrir a minha casa. Eu quero abrir uma célula, eu quero cuidar de pessoas. O que eu faço, pastor? Qual é o processo? Como é que eu faço isso? Eu quero servir. Eu preciso, eu quero, porque eu amo o evangelho. Quem ama, serve. Não existe amor sem serviço. Nós vamos abordar aqui a história de um homem chamado Pedro, um discípulo de Jesus, um discípulo do Mestre. E existe uma fase da vida de Pedro muito difícil, em que ele nega Jesus. Vocês se lembram disso? Nega Jesus 3 vezes. Nós vamos assistir um filme, um trecho de um filme, 2 minutinhos, então preste bastante atenção. Nós vamos assistir 2 minutinhos e vamos ver exatamente esse momento em que Pedro nega Jesus, e também vai aparecer Judas, que também traz Jesus e de certa forma nega Jesus com um beijo, e depois é o momento em que ele devolve as 30 moedinhas arrependido, com remorso daquilo que acabara de fazer. Vamos assistir, vamos prestar atenção, depois a gente vai falar sobre isso. Que todos saibam que Jesus de Nazaré foi julgado pela Corte Suprema dos Anciãos e foi declarado culpado por blasfêmia e por ameaçar destruir o templo. A sentença é morte. Você! Pegue seu dinheiro de volta!
Você... Já vi você antes. Você o conhece? Não. Eu não o conheço. Você o chamou de rabino? Ele não tem nada a ver comigo. Você o conhece. Já andaram juntos. Eu não o conheço. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não tenha medo. Levem-no para Pilatos. Esse trechinho, dá vontade de assistir mais, né? Depois você assiste o filme, chama O Filho de Deus. Muito bom, assista depois. Pode voltar, obrigado, no slide aí. Pedro havia provado muito de Jesus. Pedro dormiu com Jesus, comeu com Jesus. Ele estava nos lugares onde Jesus se separava e separava só alguns discípulos. Lá estava Pedro. Pedro teve uma oportunidade de andar sobre o mar. Ele vacila, mas ele recebe ajuda do Senhor. Pedro foi o primeiro a declarar a divindade de Cristo. Falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Pedro também, nesse mesmo texto, lá em Mateus, no capítulo 16, depois de falar a divindade de Jesus, Jesus fala assim, eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo para morrer, para ser morto como um cordeiro pascal, para tirar o pecado do mundo. E Pedro, com aquele jeito impetuoso que ele tinha, ele diz, não, Senhor, não faça isso, se preserve, o Senhor não pode ir para Jerusalém morrer. O Senhor veio para reinar sobre Israel. O Senhor é o nosso Messias para nos livrar das garras do Império Romano. O Senhor veio para nos livrar de Roma. O Senhor não pode morrer. E Jesus olha para ele e fala assim, arreda de Satanás. Arreda de Satanás, porque eu vim para servir. Eu vou falar um pouquinho exatamente sobre esse vídeo que nós assistimos, mas vocês percebem que Jesus o tempo inteiro ele está sinalizando que o amor gera sacrifício e serviço. Ele está dizendo, eu estou indo para Jerusalém para servir, para morrer. E Pedro diz, se preserve, não precisa de tanto. Para que você vai servir tanto? Para que você vai se entregar? Para que você vai amar tanto assim? Irmãos, não é assim que as pessoas falam para nós? Larga de ser fanático. Para que ser tão extravagante assim? Você é dizimista, tu é louco, cara, vai ficar enriquecendo o pastor? Por que você é tão extravagante assim? Vai na igreja sempre, tem célula durante a semana, escola dominical domingo de manhã, domingo à noite, não precisa de tanto, não ame tanto. Por quê? Não faça isso, se preserve, curta a sua vida. E Jesus, talvez, olha para Pedro como alguém que diz, filho, você ainda vai entender o que significa amor. Você ainda vai entender que amor sem serviço não existe. Amor sem serviço não existe, assim como serviço sem compromisso não existe. E compromisso, amor gera compromisso, e compromisso gera sacrifício. Entenda isso. Serviço, compromisso e sacrifício. São 3 coisas decorrentes do amor. Quem ama se sacrifica, quem ama se dá, se doa, serve, quem ama se compromete. Não existe amor sem comprometimento. Já viram pessoas assim? Olha, eu vou na igreja no fim de semana, mas eu não quero muita responsabilidade. Não quero me comprometer, não venham me cobrar nada. Eu não quero compromisso. Jesus olha para Pedro, e talvez olha para alguns de nós e diz, eu vou te ensinar, Pedro, que sem compromisso não existe amor. Sem amor não existe evangelho. Sem evangelho não existe salvação. Nós precisamos aprender, não é mesmo? Pedro passou por esses momentos e Jesus o tempo inteiro chamando Pedro, querendo ensinar a Pedro o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que se dá. E chega naquele momento da ceia, Pedro bate no peito e diz, quando Jesus fala que está indo para Jerusalém mais uma vez e que havia um traidor, Pedro bate no peito e diz, Senhor, todos podem te trair, todos podem te escandalizar, mas eu não.
Eu não. Eu te amo. Aonde o Senhor for, eu irei. Eu vou estar sempre junto, eu nunca te negarei. E Jesus diz: Pedro, eu ainda vou te ensinar mais sobre o amor. Porque hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Eu ainda vou ensinar você. Fica tranquilo, eu estou treinando você. Eu vou preparar você. E vem essa situação do vídeo que nós assistimos, com 2 personagens importantes. O primeiro deles, Judas. Judas traz Jesus. Judas é o tesoureiro do grupo. A Bíblia fala que ele já começava a ver o ministério de Jesus como uma fonte de lucro, e já começava a separar e roubar algumas quantias. E chega ao cúmulo de vender Jesus por 30 moedas de prata, e com algo bastante significativo, simbólico, traz Jesus com um beijo. Com um beijo, Judas traz Jesus. Muito simbólico e significativo, isso parte o coração de um homem que se entrega, mas quando ele vê que o julgamento de Jesus o levara para a morte, ele se arrepende, ou tem remorso daquilo que fez, joga as 30 moedas, como quem diz: toma aqui, reverte o que... E já não tinha mais o que fazer. Mas esse homem foi tomado de um grande remorso, de um sentimento tão profundo de morte. Sabe essa sensação, querido? Que você não sabe o que fazer. Eu vou me matar, porque eu não aguento essa vergonha, eu não aguento isso mais. E Judas perdeu a referência de quem Jesus era. E ele se suicida. Ele se mata. Com aquele coração cheio de rancor e vergonha daquilo que havia feito com o Mestre. Pedro também traiu. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o texto diz que Pedro chora amargamente. Um choro arrependido. Um choro de alguém que entendeu que precisa aprender muito mais de Deus. Um choro arrependido. Pedro chorou amargamente. E entendeu o erro que ele fez, que ele cometeu. Que ele ainda não amava o suficiente. Que ele não tinha entendido que amor gera compromisso, sacrifício e serviço. Mas que ele precisava e se comprometera a melhorar. E ele... Eu penso, chorando. O que eu acabei de fazer? Eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu Mestre, eu neguei aquele que me amou, aquele que me acolheu, aquele que me chamou, aquele que cuidou de mim, aquele que me confrontou, mas aquele que me amou, que acreditou em mim, eu o neguei. E ele entrou num lugar, querido, de arrependimento. O mesmo lugar, e aí essa é a palavrinha, arrependimento. O mesmo lugar que Davi entrou quando ele peca. Davi foi um adúltero, um assassino. Mas Davi entra num lugar de arrependimento. No Salmos 51, lá ele fala, como nós lemos no começo do culto: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me tires, não me repulses da sua presença, mas renova em mim um espírito inabalável. Restitui a tua salvação, e eu vou pregar a tua palavra, e os pecadores se converterão. Porque o Senhor não se compraz de sacrifício e holocausto. Do contrário, eu te os daria. O que te agrada é um coração quebrantado, contrito. Não desprezarás, ó Deus. É isso que eu venho te oferecer. 7 dias depois, Davi estava no trono novamente. Entrou no lugar de arrependimento. Pedro também entrou nesse lugar. E nós vamos ver o que aconteceu com Pedro, o amor de Jesus que acolheu Pedro, constrangeu Pedro de uma forma tão poderosa, mas que pode fazer isso com você e comigo nessa noite. Você já provou desse perdão tão gracioso, tão imerecido do Pai? Já provou desse amor? Deus não desiste de ninguém, querido. Eu estou aqui para te dizer isso: Deus não desiste de você. Há uma voz que diz: filho, eu te amo. Eu não desisto de você. Eu quero restaurar você. Eu quero te levantar novamente. Recebe o meu amor. Eu não te julgo, eu te amo, eu te acolho. Mas entra no lugar de arrependimento. Reconheça o seu pecado, chore. A palavra diz que aquele que confessa o pecado e deixa
alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o lugar de arrependimento, é o lugar de quebrantamento, é o lugar que Deus, eu sei que o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer meu coração quebrantado e contrito, e Ele está aqui, Senhor, quebrado. Eu errei, eu te traí, eu te neguei. Eu tenho te negado com minhas ações, eu tenho te negado com meus hábitos, com meu estilo de vida, com a minha forma como eu gasto dinheiro, como eu administro o meu tempo, como eu cuido da minha família, meu casamento. Perdão, Senhor. Eu estou aqui com o meu coração diante do Senhor. Meu coração é o teu altar. Meu coração é o teu altar. É o lugar de arrependimento. Talvez você percebe que existem duas escolhas. Ou a escolha de Judas, que foge. Ele, com tanta vergonha e remorso, ele foge da presença. Ele foge. Pedro se coloca, volta para o grupo dos discípulos, volta para a Galileia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele se mostra, despido, sem máscara. Senhor, eu errei, eu preciso do Senhor, me restaura. E Deus está dizendo: filho, eu te amo, eu não desisti de você. As pessoas podem ter desistido, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos podem ter desistido de você, mas ouça essa voz para você nessa noite, querida, em nome de Jesus. Filho, filha, eu não desisti de você, eu te amo e vou restaurar você. Entra no lugar do arrependimento, eu vou fazer você de novo. Eu te procuro, eu te restauro, eu acredito em você, eu restauro em você. Porque o amor de Deus é incondicional, é inexplicável, é gracioso. Mas Ele diz: se arrependa. Vá para o lugar do choro, do gemido, onde você quebranta seu coração, deixa o pecado, reconhece. E eu te chamo de volta, eu te restauro, eu acredito em você. O que acontece com Pedro, queridos? Jesus é crucificado, Pedro volta, talvez desanimado, para Galiléia, onde tudo começou. Eles eram galileus, e estavam de volta onde tudo havia começado. Eu gostaria de ler um texto com vocês, senão eu vou falar: pô, pastor pregou, não leu nada da Bíblia, né? Vamos ler. É isso que é essa palavra de Deus para você hoje. E esse texto de João 21, 15 a 17, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Queridos, que texto maravilhoso. Vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. O texto diz, no último capítulo do Evangelho de João, João é o discípulo do amor. Então o Evangelho de João está encharcado disso, de palavras de amor, de ânimo de Jesus. E no último capítulo é fechado dessa forma: Jesus encontra os discípulos na Galileia, diante do mar de Tiberíades. Estavam lá de volta os discípulos fazendo o quê? Pescando. Fazendo aquilo que eles faziam no começo, quando foram chamados por Jesus. Eles eram pescadores, e Pedro estava lá outra vez, pescando. Lembra que eu falei para vocês que em muitos momentos nós pensamos em deixar tudo e voltar para aquilo que nós fazíamos? Não vale a pena se entregar tanto. Não vale a pena se doar tanto. Eu vou voltar para aquilo que eu fazia. Pedro talvez pensou assim e voltou para a sua antiga prática, para a sua antiga vida, que era pescar. Talvez você esteja nessa noite, querido, desanimado, pensando em voltar. Não vale a pena. Não vale a pena tanto esforço. Não vale a pena amar tanto sem ser retribuído. Quanto mais você ama,
mais difícil fica. Quanto mais você demonstra amor, parece que a coisa não anda e não vai. Eu vou voltar. Deixa quieto isso. Eu vou voltar para as minhas antigas práticas. Mas Jesus vai até exatamente esse lugar encontrar com os discípulos. E o texto diz que estava Jesus na praia, os discípulos ficaram a noite inteira pescando. Vê se você já ouviu uma história assim. Pescando e não pescaram nenhum peixe. E Jesus, um homem, os discípulos não reconheceram que era Jesus ali na praia. Pergunta, e aí, tem peixe? Pescaram bastante? E os discípulos, não, pescamos nada. Faz o seguinte aqui, coloca nesse lado aqui, ó, do lado direito do barco, pode colocar aí que vai dar certo. Que é isso, rapaz? Eu sou pescador. Eu sou pescador, conheço esse lugar aqui. Mas ele vai lá, joga as redes. O texto diz 153 peixes. Não arrebenta a rede, mas era muito peixe. E os discípulos começam a enxergar Jesus ali novamente. Mas eu queria que você pensasse no que estava acontecendo no coração de Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Envergonhado o nome de Jesus. Envergonhado o evangelho que ele havia ouvido durante 3 anos. E o texto fala que ele fica muito envergonhado. Ele pula na água. Ele pula na água. Fica envergonhado quando vê Jesus. Eu fico imaginando o Pedro, que havia chorado amargamente, arrependido do que havia feito, e agora vê aquele a quem ele traiu. Imagina o sentimento de Pedro. Esse homem não vai olhar para mim mais. Esse homem não vai falar mais comigo. Já era. Estou muito envergonhado do que eu fiz. Ele tem todo o direito de nem olhar mais para a minha cara. Ele tem todo o direito. E Jesus, quando eles voltam, descem na praia, já tinha separado um fogo. Isso tudo está no capítulo 21 de João, você pode ler depois. Já tinha feito um fogo, já tinha assado lá um peixinho e colocado um pão também para assar. E quando vem Pedro e os discípulos, ele fala, vem cá, vem comer comigo. Eu preparei pão, eu preparei peixe para vocês. Olha o constrangimento de Pedro, que havia negado Jesus, que havia envergonhado não só ele, os discípulos também, agora aquele a quem eles traíram, estava esperando por eles na praia, querendo alimentá-los. Vem cá, eu quero alimentar vocês. Vocês estão com fome? Venham comer. Jesus, ele não desiste de você. Ele não desiste da gente. As pessoas podem desistir. As pessoas podem falar, não tem jeito mais. Mas ele vai ao teu encontro. Ele quer restaurar você. Ele restaura o arrependido. Ele vai até Pedro novamente e fala, Pedro, eu quero ter um papo contigo aqui. Lembra que você me negou 3 vezes? Ele, lembro, Senhor, me lembro. Envergonhado. E Jesus entregando amor, servindo, colocando amor à prova ali, para quem não merecia nada. E ele tem esse diálogo com Jesus. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Senhor, bem mais cuidadoso, ele diz, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, constrangido, sabia exatamente o que Jesus estava fazendo. Dando uma oportunidade para ele de refazer aquela negação tríplice diante de Jesus, antes da crucificação. E Pedro, envergonhado, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, pela 3ª vez. Sabe o que Deus faz, querido? Ele te dá uma nova chance de consertar o que você fez. Porque Ele te ama, Ele não desiste de você. Qual foi o seu pecado? O que você fez, o que te levou para fora da presença de Deus? Não seja como Judas, se escondendo, fugindo. Seja como Pedro e Davi, se arrependa, procure. Ele vai voltar, Ele vai te procurar e vai te dar uma oportunidade de honrá-lo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus não é como um homem. Deus perdoa, Deus ama, Ele esquece do pecado. Ele limpa você, Ele perdoa você, e Ele joga no fundo do oceano.
Ele não se lembra mais. Talvez a sua esposa olhe para você e lembre do que aconteceu no passado. Quando você está diante de Deus, o Satanás acusa, e Jesus, eu não estou vendo nada. Ele está mais limpo, mais branco que a neve, eu já não me lembro mais. Eu o perdoei. Eu o restaurei. Ele é um novo homem, uma nova mulher, porque eu fiz. Eu já não me lembro. O que vocês estão falando? O que você está dizendo aí? Eu já não me lembro mais. Porque ele se arrependeu, ele chorou. Ele se prostrou, ele se rasgou e deixou. E eu perdoei. E agora eu te dou uma oportunidade de envergonhar Satanás e dizer 3 vezes que me ama. Você me negou 3 vezes e eu vim ao teu encontro, demonstrando amor, serviço, aceitação. Ele prova o amor. Jesus poderia estar #chateado, né? Poxa, esse pessoal me traiu. Me traiu. E Jesus prepara um almoço para eles. Pãozinho quentinho, um peixinho fritinho ali. Ele vai te alimentar, querido. Ele vai te dar, vai te suprir. Ele conhece as suas necessidades. E é essa frase de Deus para mim, para você nessa noite. Eu te amo e não desisti de você. Eu te amo, não desisti de você. Quero te restaurar. Mas por um motivo, por um propósito, eu quero te restaurar para você servir. Pedro, você está constrangido pelo meu amor? Você achou que eu ia dar um sabão em você? E eu vim com amor. Eu vim te aceitando. Eu vim te dando mais uma chance. Eu vim te dando mais uma chance. Você recebeu amor, Pedro? Agora dá amor. Apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Dias depois, esse homem que havia fugido, voltar à vida de pescador, a sombra dele estava curando gente. Pouquinho depois, 3.000 homens se convertem na primeira pregação desse homem aqui. Restaurado. Um pecador redimido, salvo, lavado pelo sangue e restaurado para a glória de Deus. É isso que Deus faz com a gente. Nós nos esforçamos para andar sem pecado, para nos colocar diante de Deus como alguém que se arrepende, minuto a minuto, Deus vigiando, orando. Mas se você pecar, querido, há um advogado em teu favor, que quer perdoar você, te levar para um lugar de arrependimento, de choro, onde você abre o seu coração e ele vai dizer: eu não desisti de você, eu não terminei a obra, aquele que começou é fiel para terminar, eu vou fazer, eu vou terminar, eu acredito em você, eu restauro você, eu amo você, eu amo você. Aleluia. É esse lugar que Deus quer te levar, querido. Mas eu queria fazer um exercício com você. Você colocar o seu nome aqui nessa frase. Você é alguém que procurou a Deus, foi restaurado por Deus. E agora que você provou do amor, você é chamado para dar amor. Você provou do perdão, agora você é chamado para ser embaixador desse perdão. Coloca o seu nome aqui nessa frase. Ouça Jesus perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Você me ama? Qual é a resposta que Ele quer ouvir de você? E qual é a resposta que você ouve de Jesus? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vá servir as pessoas. Vai cuidar de pessoas. Eu te restaurei para isso, para você amar gente, cuidar de gente, amar gente, se entregar por gente. Apacenta as minhas ovelhas, estão perdidas, estão sofrendo. Eu restaurei você para você servir. Anota essa frase aqui, querido irmão e irmã. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço
sem compromisso. Não existe compromisso sem sacrifício. Jesus mostrou isso na prática para Pedro. Pedro, eu te amo, por isso eu quero servir você. Está aqui o pão, está aqui o peixe. Eu sirvo você. O serviço gera compromisso. Você pisou na bola comigo, mas eu tenho um compromisso de amor com você. Eu te amo. Eu não desisto de você. E eu me sacrifico por você. Eu morri por você. 1 João 3,16 diz que não há maior amor do que esse, do que entregar a sua vida pelas pessoas. O Senhor te chamou para isso, para amar de forma incondicional, para servir. Tome cuidado com isso, meu irmão. Não existe amor sem serviço. Você tem servido, está disposto a servir? Está disposto a servir? O seu serviço gera compromisso. Você quer compromisso com o reino, com a igreja, com as pessoas? Ah, não, quando começa a me encher o saco demais, eu corto, não quero mais, tá? Não, abrir minha casa? Não, nem pensar. Abrir minha casa para receber gente, que desconforto, que desconforto. Eu quero mais a minha intimidade, a minha privacidade. Eu e eu. Mantém em mim aqui, pessoal, mantenha atenção aqui. Eu preciso servir, porque eu recebi amor. Você recebeu amor, recebeu perdão. Deus está te chamando, então apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para servir. Você ama a Deus, então sirva. Se comprometa, se sacrifique. Talvez, como Pedro, não tinha entendido ainda, muitos digam para você, não precisa de tanto, não seja fanático. Igreja, tantas vezes, você não para de orar, você fica trancado no seu quarto orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Não precisa de tanto. Se preserve, curta a sua juventude, vá namorar, vá sair com seus amigos, aproveite, se preserve, a vida é só uma. Se preserve. E você vai dizer, como Jesus disse para Pedro, arreda de Satanás. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para me entregar. Eu fui chamado para dar a minha vida. Isso dói. Isso dói. Sacrifício dói. Compromisso dói. E você está disposto a se sacrificar? Você está disposto a ir além de ser um crente domingueiro, frequentador de culto? Deus te ama, não desiste de você. Ele vai até o encontro, te leva ao arrependimento, te mostra amor, demonstra amor. E fala para você, recebeu amor? Agora dá. Ame, sirva. Quando Jesus falou sobre isso, e eu vou finalizar com esse texto que vocês conhecem também, Lucas 10, perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele fala, é o amor. Ama Deus e ama teu próximo. E perguntam, quem é meu próximo? Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Um judeu maltratado, roubado, violentado, à beira do caminho, precisando de ajuda. Passa o sacerdote, passa a religião, passa de largo, finge que não vê. Vem um levita, alguém que servia no templo, vê, passa de largo e não atende. Vem um samaritano, que era inimigo dos judeus, eles não se davam, mas aquele samaritano se doa, ele serve um inimigo, coloca óleo e vinho, coloca ele no jumentinho, leva para uma hospedaria, dá 2 denários e fala assim, olha, se precisar de mais, eu me comprometo, porque amor gera compromisso, eu vou voltar e pago o que tiver que pagar. Eu servi esse homem, me comprometi com ele, me sacrifiquei por ele. E Jesus pergunta, quem foi o próximo? Foi o samaritano. E Jesus diz, vai e procede tu de igual modo. É esse o chamado de Jesus para nós. Vai e procede de igual modo. Ame, sirva, se comprometa,
se sacrifique. Não existe amor sem serviço, não existe sacrifício, não existe serviço sem compromisso e compromisso sem sacrifício. Sirva, se comprometa, se sacrifique, ame de forma extravagante, querido. Deus te chamou para isso. Nós temos hoje 8 células na igreja. Bênção de Deus. Bênção de Deus. É um privilégio receber a palavra, os irmãos ali. Nós estamos orando, queremos ver a multiplicação. Em breve seremos 16, 32, 64 células, queridos, em nome de Jesus, porque nós somos chamados para servir, nos comprometer e nos sacrificar por pessoas. Não é fácil. Ligar, se apaixonar, atender telefone de madrugada, visitar, doar, tirar dinheiro do bolso, dar carona, ir além, fazer mais do que você tem feito, não é fácil. E vai ter gente dizendo: se preserve, não faça tanto, não seja tão fanático assim, não precisa ser tanto, não precisa. Mas você diz: eu não consigo, porque eu provei de um amor tão radical, que agora eu não posso reter amor, eu não posso reter serviço. Eu nasci para isso, eu nasci para servir, eu nasci para amar de forma radical, sacrificial, a ter compromisso com o meu próximo, a ter compromisso com o reino de Deus. Deus pode contar com a minha fidelidade, pode contar com o meu serviço, pode contar com a minha generosidade. Eu me sacrifico por essa causa, eu morro por essa causa. Sabe o que acontece com o final desse diálogo de Jesus com Pedro? Jesus é uma comédia. Ele fala para Pedro assim: Pedrão, meu amigo, você quando era criança ia para onde você queria, mas agora vão te levar para onde você não quer ir. E você vai morrer pelo meu nome. Morrer servindo, se sacrificando, porque você entendeu o que é amor. Pedro vai para Roma e é crucificado em Roma. É preso e crucificado. Você está disposto a sofrer, a se sacrificar por esse Deus que você louva e canta? Receba amor, querido. Porque muitas vezes nós não damos amor e perdão, sacrifício, serviço, nós temos mão mole para as coisas. A procrastinação deixa sempre para depois: amanhã eu vou. Esse domingo não. Deixa para o próximo. Esse mês meu dinheiro está contadinho aqui, não posso ofertar não. Não. Deixa aqui, gasta com a gente. Não posso. Não dá. Deixa para depois. Depois eu me comprometo. Deixa ano que vem eu abro uma célula. Primeiro eu termino a faculdade. Não, eu tenho que trabalhar agora. Não, eu tenho que atender meus filhos. E o Senhor está chamando: eu quero gente radical. Eu quero gente que provou o amor e agora não sabe fazer outra coisa a não ser dar amor. Alguém que provou o serviço, o sacrifício de Jesus e entendeu que agora é servo e não pode fazer outra coisa a não ser servir a esse Deus com amor e entrega total. Amém, queridos? Tomem cuidado com isso. Vou encerrar, prometo. Eu falei que ia encerrar agora há pouco, mas agora é sério. Jesus conta um texto, uma parábola também, de um senhor que chama os convidados para uma grande festa, para um grande banquete. E chama o primeiro, e o primeiro diz: eu não posso ir porque eu comprei carros de boi, eu preciso testá-los. O outro diz: eu não posso porque eu casei, sabe como é que é, né? Eu preciso comparecer lá em casa. Vem para outro: não, eu comprei um terreno e não posso ir para esse convite. E o empregado volta para o senhor e fala: o pessoal não está falando que não vai vir, não. É? Então convida as meretrizes, convida os publicanos, vai para os becos e chama aqueles que não merecem. E eles encheram aquele banquete. E Jesus diz: todos aqueles que foram convidados e deram desculpas, nenhum deles provará do meu banquete. Agora eu te pergunto: casar é pecado? Comprar juntas de boi ou comprar um carro é pecado? Comprar um terreno ou uma casa é pecado? Qual foi o erro desses convidados? Eles não disseram: eu não posso ir porque eu estou indo para o bar beber. Eles não disseram: eu não posso ir porque eu tenho uma amante e vou lá ter que ficar com ela. Eu não posso ir porque eu preciso, fazer um esquema ali para roubar, desviar alguns valores. Eles não falaram isso. Eles deram desculpas legítimas. E nós temos dado desculpas legítimas para Deus. Eu não posso porque eu estudo. Sabe como é que é, né, Deus? Eu não posso servir, porque sabe como é que é? Eu tenho que trabalhar em casa, né? Desculpa, eu não posso servir porque eu ganho tão pouco.
Eu não posso servir, eu não posso abrir a minha casa por causa disso. Quem ama serve. Quem ama é disponível. Quem ama aceita o convite. Porque amor pressupõe serviço. Serviço pressupõe compromisso. Compromisso pressupõe sacrifício. Quero te convidar a ficar em pé, queridos. Quero chamar o Ministério do Louvor. A gente vai cantar essa última canção novamente. Nosso coração, meu coração é o teu altar. E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você ouvisse Jesus indo ao seu encontro, querendo demonstrar amor a você. Dizer, filho, eu não desisti de você, eu te amo. Eu vou completar a obra que eu comecei. Mas só há um objetivo, um propósito para a ação que eu tenho para fazer na sua vida. Fazer com que você ame também. Fazer com que você sirva também. Feche seus olhos aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Fala para Deus aí. O que você tem dado de desculpa? Quais são as desculpas que você tem dado? O que tem norteado você? O que tem norteado a sua vida? Ele está te chamando para um nível de compromisso mais profundo. Um nível de amor mais profundo. Um nível sacrificial, onde o Evangelho é colocado à prova. E você diz, Pai, pode contar comigo. Pode contar comigo. Faz a obra. Faz a obra. Na minha vida eu quero te servir. Pastor, qual é o ministério que está precisando aí? Eu quero servir. Eu não posso deixar de servir. Eu não posso deixar de me sacrificar por alguém que se sacrificou por mim. Eu não posso ser tão ingrato desse jeito. De alguém que me deu tudo, a vida, família, recursos, amizades, e ser tão avarento. Eu quero me dar a minha vida a Ti, Senhor. Os meus dias, os meus minutos, cada fôlego de vida que eu tiver, quero Te dar tudo, Senhor. Quero Te dar tudo, Senhor. Nós estamos aqui, sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vem. Está disposto a servir, querido? Levanta a sua mão e dá um sinal para Deus. Deus, eu aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero Te servir com tudo que eu tenho que sou, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, sedento por Ti. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero Te servir, Senhor. Eu provei do Seu amor. Eu provei, Deus. Vem-me. Oh, Deus, incendeia Teu povo, Pai. Ah, eu aqui, Senhor. Usa a minha vida, Deus.